Beleza. Bom, então vamos começar então. Bom, gente, tá olhando aqui, né, o nosso material aqui, né? Então, talvez esteja um pouco perdido, mas eu acho que está certo. Eu acho que está aqui mesmo. A gente falta para terminar todo o conteúdo, considerando também que a gente perdeu um pouquinho por conta de uma aula que o som não saiu, né? Eu vou revisar essa parte aqui da, da audiência de instrução e julgamento para que a gente possa, para a prova, tá? Com isso bem afiado, porque eu acho que isso pode cair de fato, né? Claro, as provas também aqui, né, que ficaram aqui mais para trás, com a perícia, eu acho que é bem passível de cair também, a gente pode revisar também no final da aula, mas eu queria hoje pelo menos tentar terminar todo o conteúdo para ficar tudo bonitinho para a prova de vocês, sabe? Então, vamos dar uma corridinha para isso, né? E para que a gente comece, de fato, a nossa aula, a gente vai já revisar. Se já está com vocês o material sobre as testemunhas, tudo bem, senão a gente vai dar aqui de novo a aula, não tem nenhum problema. Aliás, acho até que eu vou mudar aqui o seguinte: eu não vou começar como as testemunhas, não. Eu só vou falar rapidinho antes de a gente começar a fazer essa ligação da última parte da IJ para o período das ligações finais, para daí entrar na sentença. Uma prova que é possível também de acontecer, que é uma prova difícil de que aconteça na prática, porque ela demanda que o juiz é, conduza a produção dessa prova, que ele esteja lá presente, é a inspeção judicial. Aí o que acontece? O que é inspeção judicial? É o juiz com uma ideia ali do icto oculi, que é ele lá verificar, seja a, no lugar onde aquele cenário aconteceu, né? Então, por exemplo, no contrato de locação ali e a casa tem vários problemas ali, né? Para fora do contrato, né? Então você vai lá e faz uma primeira análise da casa, a casa tem perfeitas condições. Em algum tempo ela está em péssimas condições, vai lá o juiz averiguar aquilo. É uma prova, então, que você já consegue ver que ela é bem especial. Pode aparecer que tem um certo caráter de imparcialidade, mas não, gente. A verdade é que o juiz ele está indo lá não para ver porque a parte ali, né, quer que ele olhe, para que ele veja o que está acontecendo. A ideia aí é que o juiz ele para sanar uma dúvida dele, que ele vá até o local, né? Então, a gente tem nessa ideia da inspeção judicial que ela é uma prova especial. Então, o que eu quero dizer com isso, no final das contas? É uma prova que dificilmente você vai ver na prática. O juiz não vai querer, ele por si só, ir até o local. É claro que a parte ela pode participar disso, né? Ela pode ir lá questionar algumas situações, porque ela entende de direito, né? Não é um negócio também que, não, tal qual sei lá, uma investigação ali policial, não, vai ser só a gente, que não. Isso aqui, as partes também podem ir lá, elas só não deveriam ter, nessa ideia do caso, influenciar na decisão do juiz. Elas estão lá para acompanhar o que ele está fazendo. Pode prestar um esclarecimento, fazer uma observação, um apontamento? Pode, claro. Mas a prova, ela é direta nesse sentido. O juiz, ele tem o contato direto com a realidade do caso. Ele complementa, ele dispensa daí, nesse caso, até a perícia, se for o caso. Agora, por que também não é uma prova também muito interessante, por assim dizer, né? Porque o perito ele é um cara técnico. O juiz ele tem muitos conhecimentos. Isso é inegável. Agora, primeiro que assim, ele pessoalmente até o local é uma realidade difícil de acontecer, de fato, né? Muitas vezes porque pode ser muito oneroso, e aí tem até as previsões dentro da inspeção judicial.
que elas podem acontecer de fato, né? Para que o juiz não vá até o local ali, mas veja, é difícil. No final das contas, acho até que nos slides do Chacon, eu vou até retomar aqui, nos slides dele mesmo, ele faz esse apontamento sobre a inspeção judicial, né? Aqui, ó, um pouco mais embaixo aqui, né? Que é flexível essa decisão do juiz ir até lá, né? Justamente pela distância e tal, né? Porque ele pode até pedir um assistente técnico auxiliá-lo nessas decisões. Agora, qual que é a grande questão disso aí? Apesar do juiz estar lá, esse documento, e aí acho que vocês não estão vendo os slides do Chacon aqui, né? Mas ele é um documento que ele é uma prova que ela vai ser lavrada em um auto circunstanciado e vai ter o detalhe específico de tudo que olhou ali para o julgamento da causa. Se o juiz é o que vai julgar, e ele vai poder olhar ali as imagens, os gráficos, até fazer tudo como ele bem entender, né? Ele vai te dar uma prova muito sólida nesse sentido. Mas é difícil de acontecer, certo? Então, é de fato uma prova forte, né? Mas uma prova difícil de ser aplicada na prática, né? Tanto é que a premissa dela é um pouco questionável, do tipo, a ideia é que o juiz vá lá para que ele elimine a necessidade de provas mais complexas, mais demoradas. Cara, isso é questionável também. A perícia é uma prova que iria demorar mais. Você vai nomear o perito, vai lá, ver o valor que ele vai falar, a parte pode ir contra o valor, não querer mais a perícia, é verdade, mas o juiz vir até o local também parece um pouco estranho, não é? No mínimo, né? Ele pode fazer de ofício, ele pode ser solicitado pelas partes, mas ele pode deferir isso também. Então, na verdade, é, é uma prova difícil, é uma prova bem técnica, mas ela, assim, ela é difícil de acontecer na prática. Eu não quero falar que ela é impossível de acontecer, porque deve acontecer em algum lugar, em algum momento, mas na prática, né? E aí, assim, tem até a relativação lá do local, né, no artigo 403 do CPC, né? Que ele fala que o lugar deve ocorrer no local da pessoa ou onde a conduzir se encontra, mas se a movimentação for muito generosa ou tecnicamente difícil, ele não precisa fazer. Então é muito difícil, é muito difícil. Então por isso que eu queria começar com ela. Agora, vamos para o voto testemunhal, então, que aí a gente segue a lógica da EJ, mas aí sim acho que é mais interessante para vocês, né? O que é a prova testemunhal, gente? É você chamar uma pessoa de fora da ação, né, de fora do litígio, né, para esclarecer algumas questões ali que não estão claras ainda, né? É uma produção de prova possível de ser feita, né? Você na fase da... só tirar aqui o negocinho, pronto. Você dentro da fase da fase saneadora lá, né? Você vai e designou que acontecesse uma audiência de julgamento. Veja, você vai nessa fase agora probatória, né? Poder produzir uma nova prova. Essa prova é a testemunha, uma pessoa imparcial, em teoria, né? E eu falo na teoria, a gente até tem as vedações, né, da suspeição da testemunha, do impedimento, né? Para que elas não falem de fato, né? Se elas tiverem esse caráter de imparcialidade. E a testemunha, ela é uma pergunta que é uma pergunta, uma pessoa que deverá responder perguntas que vão falar sobre acontecimentos relevantes dos fatos. Elas não devem, apesar de algumas o fazerem, falar sobre a opinião delas, né, sobre o caso. Ah, eu acho que é tal coisa, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. É uma prova, nesse caso, que ela está sujeita à possibilidade de erro, porque ela tem que falar sobre fatos. Às vezes o fato, o processo já aconteceu, muito está acontecendo, está rolando, 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 o fato já foi há 5 anos atrás. A testemunha pode esquecer. Às vezes as pessoas confundem isso, até com os advogados, tipo, não, a testemunha está querendo é, fugir dos fatos, ela não está querendo falar porque ela quer beneficiar a outra parte. Não, às vezes ela só esqueceu. O próprio direito processual civil entende que
ela é uma testemunha passível de errar. Por isso que ela tem que ter uma análise diferente das outras provas, né? Então, assim, a limitação também dela se fala aos fatos que a testemunha tem conhecimento direto. Ela tem que falar com conhecimento técnico? Não há um impeditivo assim, tão forte assim. O juiz às vezes até deixa ela falar sobre isso, mas o que o juiz tem que analisar é o que ela está falando sobre fatos, não sobre opinião. Mesmo que ela seja uma pura técnica, né? Ela tem que se ater aos fatos em por exemplo, então um acidente de trânsito. O cara tem que falar que o carro, por exemplo, o motor não vai funcionar mais? Não é bem assim. Ela tem que falar sobre o acidente. Ah, o cara bateu na traseira do carro. Aí agora o carro ele não vai funcionar mais. Não, isso aí não interessa. Interessa saber se ela viu quem bateu, quem. Ó, aqui na rua, a placa de pare estava onde? A placa de pare estava aqui. Quem que podia virar? Ó, quem pode virar na placa de pare aqui era esse cara. Então a ação de trânsito tem direto isso. Porque às vezes não falta câmera, falta uma percepção ali de alguma pessoa de fora que viu, ó, o cara virou o carro ali porque apareceu um gato ali na frente. Daí o cara teve que virar e aí, porra, beleza. Aí você trata a testemunha assim de forma. Agora, todo mundo pode testemunhar? Não. Quem pode testemunhar então? Se a resposta é não, quem pode? Bom, a ideia é que uma pessoa tem que ser uma pessoa que não tem envolvimento direto no processo. E é uma pessoa também que tenha conhecimentos relevantes sobre os fatos. As pessoas que estão impedidas de testemunhar são aquelas menores de 16 anos, né? E aqueles impedimentos mentais significativos, ou que a percepção dos fatos é limitada por uma deficiência sensorial grave. Exemplo típico: a pessoa cega vai poder falar sobre um fato que ela não está vendo, a ideia é que ela não fale. Um surdo falar sobre uma discussão, isso aí também é evidente, mas é importante que seja previsto em lei para que a gente, até nesses casos, entenda que, pô, esses caras não podem falar de forma alguma. Então, pessoas, por exemplo, que são consideradas suspeitas nesse caso, são aquelas pessoas que têm vínculos emocional forte com as partes, relação familiar próxima. Agora, essa relação familiar próxima é até. Eu tenho que olhar o artigo de novo. Tá até ali o artigo. Vamos até abrir o artigo. Porque eu acho que até colateral até terceiro grau, eu acho. Posso estar errado. Mas por que isso também? Para que não seja uma pessoa que seja muito próxima, assim, de fato, né? Porque tem que ser imparcial. Tanto é que, junto com isso, tem um interesse, né? O interesse da causa, né? Então, a pessoa que, de fato, não está dentro do processo, mas que a resolução do processo pode lhe gerar algum benefício, mesmo que de maneira indireta, né? Aí eu só tenho que achar aqui o artigo 447, qual é o parágrafo? Parágrafo 2, né? Eu só esqueci quais que são os impedir a suspeição em relação ao parente, né? Qual é o grau de parentesco? Vamos ver aqui. Colateral do terceiro grau de uma das partes, perfeito. E aí, por consanguinidade ou afinidade, perfeito. Então, é terceiro grau mesmo. Então, você tem essa limitação também. Muito bem, gente. Isso aí é testemunha. Não é difícil, né? Não é tão difícil você analisar quem pode ou não testemunhar, né? Como é que funciona a condução? Mais uma vez, pode ser de ofício ou a pedido das partes. Você vai lá, colhe os depoimentos pessoal da testemunha, a testemunha vai lá, você vai fazer um auto circunstanciado, você vai lavrar esse termo, é o termo de audiência, que lá vai estar junto às gravações da audiência. Antigamente você transcrevia, né, naquela maquininha de escrever, hoje em dia você grava, e na gravação você vai lá e solta o termo lá no processo, e ele tem lá, é um documento, né, que ele serve para você justamente ter esse registro, né, de quem falou, o que foi falado.
Até para que você, nas suas alegações finais, por exemplo, se forem por escritos, possa ouvir o que a testemunha falou, impugnar a testemunha, falar, ó, ela não era, ela falou que não era íntima, mas ela olha só, ela falou que ia na casa do fulano, ela falou que comemorava aniversário de festa e tudo mais. Na verdade, não era o caso, né? Então veja, isso é uma maneira de você poder utilizar, mesmo depois da audiência, você poder falar ainda sobre as testemunhas. Claro, se for em debates orais, isso vai ter que ser muito mais na hora. Mas se for para alegações finais por escrito, aí já é uma outra situação. Então, muito bem, gente, testemunha é isso. Eu só querendo achar um detalhezinho aqui para ver se eu acho. Perfeito. Tá tranquilo então. Só para ver se a gente está seguindo a lógica aqui. Eu tô em aula, dando aula hoje. Mas eu tô dando. Já que eu termino aqui. Obrigado. Então, voltando aqui, gente. Voltando ao que eu estava falando. A gente agora vai entrar, então, na sentença. Bom, gente, a gente já falou, né, várias aulas sobre o que é a sentença, para que ela serve. Ela tem a ideia de extinguir, finalizar um processo, né? A gente até falou, acho até, talvez na aula que eu não, né, não gravou, não gravou não, não pegou minha voz, até falou sobre sentenças que têm caráter terminativo, definitivo, e sobre, é, falando um pouco mais sobre elas ainda, a sentença, então, a gente já viu até no começo, tá, no deferimento inicial, que o juiz ele pode extinguir o processo através de uma sentença em cada deferimento inicial. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente, até para a gente ter na revisão, é que qual que é a ideia da sentença? O juiz, ele, que tem os poderes da jurisdição, que ele vai decidir ou não o mérito de uma controvérsia apresentada pelas partes do processo, ele que vai falar quem tem a razão ou não, a sentença tem a ideia de finalizar o processo e determinar a extinção do, da execução, no caso, e da fase cognitiva do procedimento comum, né? Então, vai concluir a conclusão do mérito ali da fase cognitiva do processo, vai se encerrar. Perfeito. Só que a gente tem, é claro, então, o grande questionamento. Mas, Lucas, você falou para mim lá atrás, no referendo inicial, que a sentença ela vai extinguir o processo sem resolução do mérito, que você pode até ajuizar uma nova ação, ou até entrar com apelação se você achar que está inválida essa sentença. Você falou tudo isso e agora você está me falando, então, que a sentença ela vai extinguir totalmente o processo? A gente classifica justamente sentenças para essas análises, porque essa é uma sentença terminativa. A sentença terminativa está sequer sujeita, nesse caso, à ação rescisória pela coisa julgada material, que a gente vai ver daqui a pouco, na verdade. O que ocorre é o seguinte: a sentença terminativa ela não resolve o mérito. A gente já viu já quais são esses tipos. Aquelas que não tem, que na análise substancial ali da causa, elas vão terminar o processo, certo? Mas a análise ali do mérito vai ser analisada. O que está faltando então para não começar o processo? Faltando ver a competência, não tem competência, a, onde começou a ação, certo? A Pátima é ilegítima. A parte vai lá e o autor mesmo desiste da ação. Quando há litispendência, quando há perempção. Então essas são possibilidades, né? Até colocaria também na última, até mesmo a anulação da desistência da ação por parte do autor. É uma sentença terminativa, diferente da definitiva, que sim resolve o mérito. Essa, quando passar o trânsito julgado, quando não tiver mais nenhum recurso em relação a ela, ela está sujeita à ação rescisória também. Então, ela resolve o mérito. Ela trata diretamente da demanda central do processo, fala se ela é procedente ou não. Ela analisa os pedidos nessa situação. Então, a gente vai falar muito mais sobre ela agora, nesse momento. É claro, só para a gente ficar a registro, eu já tinha falado isso em alguma aula anterior, só que eu estou com esse receio aí de qual aula que eu dei, então eu vou falar mais uma vez.
Também, ainda sobre a classificação, a sentença ela pode ser extra petita ou ultra petita. O que que é isso? Uma sentença extra petita é uma sentença que o juiz decidiu sobre uma questão que não está no pedido das partes. A ultra petita, ela concede mais do que foi pedido pelas partes. Essa é a diferença central delas, porque isso faz com que uma sentença seja considerada nula e a outra seja considerada parcialmente nula. Então, uma pode ser aproveitada, a outra não pode ser sequer aproveitada nada. Nada. Ah, mas aquele trecho nada. Ela é considerada nula, né? Então, por que isso? E tem que se ter nessa ideia o princípio da congruência. O que é o princípio da congruência? A sentença tem que estar ligada diretamente aos pedidos formulados pelas partes no processo. Isso garante a imparcialidade do juiz e garante que a parte tenha a previsão sobre os limites da decisão judicial. Porque imagina também, a parte quer fazer um acordo com a outra parte. Só que aí, na parte da execução, a sentença vai lá, a parte pediu 50 mil. Bom, vou fazer um acordo ali de 30 mil. Na sentença o cara deferiu 100 mil, você vai aceitar isso? Não. A execução que poderia, se quer ocorrer, poderia até acontecer a moção de acordo antes de começar a parte da execução. O cara fala, opa, acordo, caramba, o cara falou 100 mil, o valor agora é tanto. Essa previsibilidade é importante para as partes, que ela tem alguma segurança também, até se ela ganhar ou perder, ou sobre alguma ideia do que vai acontecer se ela ganhar ou se ela perder o processo, né? Isso tudo é importante. Ela tem até que passar isso pro seu próprio cliente, essa ideia do tipo, ó, deve acontecer, o cara deve analisar tal coisa, o pedido é de tanto, o valor pedido foi tanto, ele deve apreciar isso, ele tem que dar alguma coisa ao cliente, até para preservar isso também. Então, muito bem. Agora, a gente também tem que entender o seguinte também, justificar isso aqui, né? Que coisa feia que tá. Pronto aqui. O juiz, ele tem que considerar ainda, na sentença, caso apareçam fatos novos durante a propositura da ação e alguma coisa, algum desses fatos possa influenciar o julgamento do mérito, a ideia é que você tem que garantir o direito material. A análise do mérito, ela tem que ser mais importante do que a ideia formal. Então, o que que é o Chacon fala até nos dois dele? Busca a realidade substancial em detrimento da formal. Isso aqui, no direito penal, é um pouco diferente, por exemplo. Porque se houver um erro na forma, se em algum momento da fase pré-processual tiver algum problema, alguma coisa que não foi seguida, ou até mesmo durante a fase processual do direito penal, você tem um problema gigantesco. Aqui é muito mais relativizado. Porque a ideia aqui no direito civil é preservar a realidade fática do que aconteceu, mesmo que isso signifique um detrimento da formalidade. Isso aqui faz com que a decisão seja mais justa e mais aliada com o contexto atual dos fatos? Sim. Mas isso também faz com que a questão formal se perca um pouco. Isso aí é importante que se tenha essa parte. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que em cada lugar pode ser uma questão diferente, né? Eu falei de direito penal, que é uma outra área, que segue uma outra ideia, e aqui a gente tenta seguir no direito civil uma força maior sobre o quê? Sobre a realidade substancial, mesmo que signifique o detrimento da formal. Continuando, e aí a gente tem até um exemplo típico aqui, né? Mudança da condição patrimonial e econômica das partes no decorrer do processo que se exclui a capacidade de pagar alimentos aos filhos, né? Essa mudança, por exemplo, de uma parte está ganhando mais dinheiro, está ganhando menos dinheiro, e aí você relativiza essa questão para ver o que na realidade fática ali do que está acontecendo, para até poder ter um acordo ali, tipo, ó, tô ganhando tanto agora, tô ganhando X agora, o valor a ser pago é isso, é Y agora, não é mais X, essas coisas, né? Então, beleza. Agora, a gente não vai entrar na fase recursal.
o Chacon ele dá aqui essa parte até a fase decisória. E por que isso? A fase recursal é muito complexa, gente. Ela tem vários tipos diferentes de recursos a serem abordados. A gente fala aqui eu falo aqui direto da apelação, a gente falou até algum momento sobre agravo de instrumento, a gente acho que falou sobre mais declaração, mas tem muito mais. Tem recurso especial, recurso extraordinário, agravo interno. Você tem alguns embargos que a gente não viu aqui, embargo de infringência, por exemplo, que são tipos de recursos, embargo de execução, que é um tipo de recurso na fase da execução que ele vai poder aparecer, a impugnação por meio de sentença. Então, como são vários recursos, a gente não fala sobre todos eles. Agora, se a gente falar sobre a questão da sentença, a gente tem que falar que a sentença, ela, na ideia primordial dela, ela tem um recurso próprio para você falar sobre o mérito da sentença, que é a apelação. Mas é possível, e a sentença, por ter esse caráter decisório, que você já, na própria leitura da sentença, verifique alguns problemas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, para os casos em que haja omissão, obscuridade, erro material e contradição, a gente tem os embargos de declaração com um mecanismo de, na fase da primeira instância, ainda no processo de cognição, ainda na análise do mérito, a gente corrige algum erro claro, um erro crasso. E aí a gente até tem algumas possibilidades, por exemplo, erro de cálculo, inexatidão material, mas a ideia é esses quatro princípios: obscuridade, omissão, contradição ou um erro material. Mas isso também não pode ser falar sobre o mérito. Então, o que a gente tem aqui mais ou menos? Aqui na contradição, a gente vai ler aqui, eu até fui atrás aqui, do seguinte, né? A ideia é o que é? A contradição ocorre quando a decisão judicial apresenta partes que se anulam sua posse, tornando o julgamento incerto. Você pode até analisar e falar assim, pô, mas isso aqui não é falar sobre o mérito? A ideia é que não. A ideia é que por uma questão de entendimento ali da sentença, ficou um pouco confuso ali. Olha, mas você falou tal coisa, né, o juiz, né? Você falou tal coisa, mas aqui você decidiu outra coisa. Você falou, isso aqui pelo fundamento da lei tal, 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 portanto agora é improcedente. Não, mas aqui você falou para se tornar procedente. Não houve uma contradição aqui, ô juiz? Ou, por exemplo, erro material nesse caso, erro de cálculo. Nesse sentido, os embargos de declaração, quando fala sobre essas ideias do erro material, é um equívoco na grafia, na redação, no cálculo, mas que não vai alterar a essência da decisão. Tal qual a obscuridade também, quando a decisão é confusa, ou na omissão, quando o juiz ele esqueceu de falar alguma coisa na sua sentença, uma coisa importantíssima para a sentença. Essas são hipóteses que não falam sobre o mérito diretamente, mas falam sobre algumas questões que o juiz tem autoridade para alterar essa decisão, a parte vai lá e faz lá, embarga a declaração. Ó, faltou tal coisa, ó, isso aqui tá confuso, isso aqui não sei o quê, nessas quatro hipóteses. Então, os embargos de declaração não podem ser confundidos com um recurso como apelação, que vai falar sobre o mérito. Não, não, aqui vai falar exclusivamente sobre esses errinhos, esses quatro erros que eu falei aqui para você agora. Beleza? Então, muito bem. Uma coisa interessante aqui, mas é uma curiosidade para vocês agora, né? Talvez no futuro seja uma coisa mais interessante. Existe uma ideia dos embargos de declaração, por ele ter um efeito interruptivo, de que você, quando embarga dentro do prazo correto, que são 5 dias para você apresentar o embargo de declaração, você vai ter a análise dos embargos num tempo X, e o prazo retroage até a última decisão. Então, se for a sentença, no caso, você vai ter mais 15 dias. Certo? Isso traz um pequeno problema. Por quê? Porque os embargos de declaração. Cadê? Ah lá. Não, aqui embaixo. É, ele não tem um efeito suspensivo.
Isso é um caso excepcional. Mas ele interrompe. Como ele interrompe, ele regride o prazo atrás, às vezes o cara embarga uma, duas, três vezes. Isso, se está verificado que os embargos de declaração eles são meramente protelatórios, isso é uma análise de que o embargo está sendo só utilizado para interromper o prazo e retroagir lá atrás e dar mais 15 dias, se for nítido que isso aconteceu, a aplicação de 5% de multa sobre o valor da causa para a parte que está embargando. E isso é uma previsão legal, isso é uma previsão para evitar que as pessoas abusem desse efeito, porque antigamente isso acontecia direto, essa utilização dos embargos como um meio de interromper o prazo e a parte ter mais tempo, mais 5, mais 15 dias para poder falar. É claro, não era. Também não é assim, o cara estava 5 embargos de declaração, não acontecia nada pro cara. Não, não. Mas a ideia é que isso cada vez mais aconteça com frequência, certo? Então essa análise ela é importante para que se o cara tiver de sacanagem, por assim dizer, ele sofra essa punição, essa sanção. Então, gente, aqui a gente já falou também, né, da preferência da resolução do mérito, e a gente ressalta aqui, né, o princípio da primazia do mérito, que é quando o juiz e os tribunais devem priorizar a resolução do mérito das causas sempre que possível. Então tem muito a ver com o que a gente acabou de falar sobre essa ideia aqui do detrimento da formalidade e a preferência na realidade substancial, né? Então não vale a pena a gente perder muito tempo aqui não, né? Até para avisar e assegurar uma resposta judicial completa e definitiva do conflito. Muito bem. Elementos estruturais da sentença, aqui a gente vai falar rapidinho, rapidinho. Como é que a sentença é estruturada? Como é que o juiz ele tem que pensar para fazer a sentença dele? O nosso Código de Processo Civil ele fez uma previsão para que ele siga algumas regrinhas para que ele possa trazer a sentença com o que deveria ser em todos os processos. A sentença deve ter na sua estrutura um relatório, uma fundamentação e um dispositivo. A ideia é seguir isso, né? Como é que funciona então? Relatório. O relatório é uma síntese da inicial. Uma síntese do. Perdão, uma síntese da inicial, não, uma síntese do processo. Fala sobre a inicial, ó, o cara trouxe isso aqui na inicial, o cara trouxe isso aqui na contestação dele, foi lá, foi para a fase saneadora, teve audição de julgamento, houve uma fase probatória, então você teve a fase de instrução ali e tudo mais, beleza. Isso tem que estar na sentença. Brevemente, claro, não. Nossa, então tem que reduzir o processo de 1000 páginas né? Você vai 500 páginas para resumir tudo. Não. Você tem que pegar o que é essencial. Então você tem que falar sobre as partes, as demandas, os argumentos, os pedidos apresentados, as teses da defesa e outras coisas que podem ser relevantes durante o contexto processual. E para justamente contextualizar a decisão. Aí você tem a fundamentação. Por que serve a fundamentação? É onde o juiz vai analisar as questões de fato de direito, ele vai falar e vai trazer a discussão dos argumentos trazidos pelas partes, ele vai falar sobre cada uma delas, sobre, ó, esse argumento é válido, esse aqui não é válido, essa tese da defesa é possível, essa aqui não é cabível. Vai incluir junto com esses elementos fundamentos jurídicos para que ele consiga falar sobre cada um dos pontos levados por cada uma das partes, e ele vai aí explicar a motivação da sua decisão. E vai explicar nesse momento as razões para que formaram a sua decisão. E essa decisão, nesse caso, tem que ser clara, tem que ser precisa. Ali ele vai falar como ele chegou ao seu veredito e por que ele vai e optou em detrimento de outra, né? Porque ele aceitou um caminho, que ele interpretou de uma maneira esse caminho e não o outro, né? Então, ele vai nesse momento da fundamentação ver o que ele aceitou como argumento, o que ele rejeitou como argumento, o que ele interpretou como um argumento válido, o que ele não achou um argumento válido. Essa é a fundamentação. Por fim, o dispositivo. Esse é o núcleo da sentença. Esse aí é onde a gente vai saber. O juiz, nesse momento, ele vai falar quem ganhou e quem perdeu. Quem tem
a proceder dos pedidos quem não tem. Mais uma vez, tem que ser claro, tem que ser preciso, tem que ser de uma maneira que não possa ter dúvidas de quem ganhou. E a partir dessa sentença, num processo de cognição, se acabar todos os recursos, vai começar a fase de execução. E na execução vai estar lá. Ó, beleza. A sentença falou sobre tal valor, sobre entregar tal coisa, sobre fazer tal coisa. Essa decisão vai ser central para análise quando acontecer a execução no cumprimento de sentença. E aí, a partir disso, a sentença tem um escopo de. Eu não sei como é que fala esse nome em latim, né? Mas res judicat. Não sei se é assim que fala. Falei tudo estranho, né? Mas em poucas palavras é que ela fica imutável após o trânsito julgado. Perfeito. Julgamentos em relação a obrigações específicas previstas nos artigos 497 ao 501 do nosso Código de Processo Civil, certo? Aí deixa só um minutinho para a gente não se perder aqui também, só para mandar isso aqui pro grupo também, né? Vamos lá, tá certo. Então vamos lá, para não perder, para não perder. Gente, vocês concordam comigo que tem alguns, até a gente vai voltar um pouquinho agora no direito das obrigações, direito real, nós iremos ver, né, cada uma dessas ideias. Mas concorda comigo uma coisa simples? Imagine que você tem um processo que você queira falar, né, sobre fazer barulho. Porra, você. Não, desculpa o palavrão, tá? Desculpa. Você vai lá, tá certo? E você tem uma academia do seu lado. Das 10 até a meia-noite tem uma aula de zumba. O cara lá tocando. Tuts, 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 tuts. Você quer dormir. Você fala assim, pô, pelo amor de Deus, 10 horas da noite tô ouvindo lá o zumba torando na sua cabeça. Tuts, 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 tuts. Você quer que esse barulho pare? Vai adiantar você ter uma indenização sobre isso? Bom, vai ser legal você receber um dinheirinho. É verdade, muito bem. Mas o problema ainda tá lá. Você ainda tem o problema de justamente o cara estar tocando aquela bagaça. Ou seja, a sentença, em relação a algumas obrigações específicas, ela tem que falar sobre isso. Porque senão o problema vai continuar lá. A gente já falou sobre quantos princípios que tem a ideia de, né, justamente fazer o contrário, né? De você ter a resolução do conflito. Poxa, se o barulho continuar, ainda vai ter conflito, ainda vai ter um problema. Então, vamos entrar aqui, em cada uma dessas questões aqui, a gente tem previsões específicas, ideias específicas que tem que aparecer na sentença. Então, a primeira delas é a obrigação de fazer ou não fazer. Você deve lembrar lá atrás, lá no direito das obrigações, lá no direito real, para você lembrar um pouquinho dessa matéria. Mas, obrigação de fazer ou não fazer. Exemplo clássico. Obrigação de fazer. Ou melhor, de não fazer. Você vai lá e quer colocar um muro, né? Vou colocar uma janela, que é diferente da outra janela. Não respeitou os limites legais ali. Você não pode fazer a janela. Se o cara vai lá e faz, ele desobedeceu essa regra. Ele vai ter que tirar essa janela. Porque a obrigação nesse sentido era que ele não construísse uma janela. Ou não levantasse um muro. Esse é um caso típico, não é? Agora, quer uma melhor ainda? Do barulho ainda, não é? Qual que vai ser a obrigação de fazer no caso do barulho? Não faça barulho das 10 até as 8? Não lembro mais. Mas não faça barulho das 10 até as 8. Vamos pegar assim esse exemplo. Se você faz barulho, você está indo contra a obrigação. Então, nesses casos, o juiz ele deve conceder uma tutela especificada. Uma tutela específica para isso, para que não haja mais barulho. E assim, essa ação, que vai ter um caráter específico,
para que ou se faça algo ou se abstenha a um comportamento, vai ser a busca de fato do resultado prático. Então, isso é o que deve acontecer nesse tipo de relações onde a obrigação é específica. A sentença deve trazer, então, uma tutela específica nesse caso, para que não se faça barulho. Sob pena, por exemplo, de tipo, se ele fizer barulho, vai pagar uma multa. Aí, olha só, aí negócio é prático. Ó, se você fizer esse barulho, e aí você está. Aí vocês vão até estudar isso depois, tá? Mas você vai estar utilizando o poder estatal para falar assim, ó, se você fizer barulho, você será punido a pagar o valor de uma multa X. Isso é obrigação de não fazer. Você deve estar lembrando disso, de fazer ou não fazer. Você deve estar lembrando dessa obrigação. De entregar coisa certa. Quero um carro. O carro X, o carro, meu, tem que ser a Mercedes X. Se eu entregar um Palio, é isso que você quer? Não, você quer a Mercedes, você quer receber aquele carro. Então, quando existe uma obrigação, a entrega de uma coisa certa, que ela está determinada, o que vai acontecer nesses casos? O juiz vai determinar um prazo para cumprimento dessa obrigação e, caso não faça, vai fixar uma penalidade para multa, caso não seja cumprida essa obrigação de entregar essa coisa. Pode ser uma coisa, eu falei um carro, pode ser uma obra de arte. Quer a obra, eu não quero dinheiro, eu quero essa obra X. Tá bom, você vai lá e entrega a tal obra. Num prazo X, se você não entregar, você será punido com uma aplicação de multa. Agora, essa coisa tem que, como fala a obrigação de entregar a coisa certa, essa coisa tem que ser determinada pelo gênero, pela quantidade, e tem que estar especificado nesse caso na petição inicial, é claro. Imagina, você vai lá e você quer na sua cabeça o objeto X. Se você fala que quer qualquer coisa, o cara entende qualquer coisa, não o que você quer. Então, a inicial tem que estar bem esclarecer bem o que ela quer. E é claro também que nesse caso, a gente vai ter mais uma vez um exemplo próximo do que é a obrigação de fazer ou não fazer, né? Vocês já perceberam isso? Agora, digamos assim, né? O réu vai lá, tá certo? O réu vai lá. E ele vira e fala assim: olha, quer saber de um negócio? Eu quero essa obra. É verdade, eu quero essa obra. Mas o réu vai lá, no caso o autor, né? Me confundi, perdão, vou voltar ao exemplo. O autor vai lá e ele quer a coisa certa, tudo bem. Mas a coisa certa não pode ser mais entregue. A obra que era para ser entregue foi destruída, por exemplo. Ou o carro já não está mais sob posse do réu. O cara pode olhar a situação e converter essas tutelas em perdas e danos. Obrigação de não fazer. O cara fez a janela, agora não dá mais para vai esperar destruir a janela. Não pode fazer mais nada. Não, pode sim, você vai pagar perdas e danos. Ou o som foi feito, não tem como tirar o som. O cara vai ter que pagar uma indenização. Pode ser cometido de perdas e danos essas hipóteses. Está previsto em lei isso. Então, é claro, na obrigação de fazer ou não fazer, você pode até achar que isso é um pouco mais difícil em relação ao som, por exemplo. Porque, como eu falei lá, a tutela ali é uma tutela específica. Mas se não há o que fazer, bom, de alguma forma esse cara será responsabilizado. E aí o juiz ele também pode, na situação, converter a obrigação em uma indenização por perdas e danos, compensando, portanto, o autor. Perfeito. E agora, sobre o tópico 4, acumulação de isenção e multas. Gente, isso é evidente, né? Isenção por perdas e danos pode ocorrer simultaneamente à aplicação de multas para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação, reforçando o caráter coercitivo das decisões judiciais, incentivando o cumprimento efetivo das obrigações. Cara, gente, é óbvio que se o réu
Se recusar a cumprir essa ordem, se ele ficar tendo várias multas por conta de atraso ou por não respeitar a obrigação de fazer ou não fazer, é claro que ele pode ser condenado a indenizar o autor por vários outros prejuízos que ele for cometendo por não seguir o que é o combinado nesse caso, que é o não fazer, é o fazer, é entregar a coisa. Se ele ficar demorando para entregar a coisa, se ele ficar fazendo barulho, se ele construir o muro que não era para ter construído, ele estará sujeito a várias e várias multas, porque não é. Existem maneiras para que você continue aplicando em detrimento ao réu, que seja prevalecida a vontade do autor. O autor ganhou a causa nesse sentido. Ele, ele não pode ficar sofrendo mesmo tendo ganhado, né? E é claro, na ação que há emissão e declaração de vontade. Exemplo típico esse. O cara vai lá e ele tem que assinar um documento para transferir a propriedade após a venda para outro cara. Ele se recusa a assinar. Poxa, nesse caso, se o cara não tá emitindo essa declaração de vontade, se não tá assinando esse contrato, a sentença que julgar o procedimento de pedido não precisa mais assinar, não, meu camarada. A sentença vai ter o valor para você, com a sentença, já falar, pô, a sentença já determinou. A declaração de vontade vai ser desnecessária agora. Você já vai ter a posse no seu nome, porque a sentença determinou que essa declaração vai ser substituída nesse sentido. Vai ser essa vontade não declarada, ela será substituída juridicamente pela sentença. Então, isso é uma maneira de que mesmo que o cara ele não assine de nenhum, beleza, não precisa assinar mais, amigão. A sentença vai ser a sua declaração de vontade. Ah, mas eu não quero. A sentença já falou, já tá tudo certo. Dentro das bases legais está tudo certo. Então, é isso. Não há o que se fazer mais. Estamos acabando, hein, gente? Estamos acabando. Aqui a ação rescisória. Infelizmente é um assunto muito longo, mas eu vou tentar resumir ele de uma forma bem clara. Para a gente falar de ação rescisória, a gente tem que falar sobre coisa julgada. Eu falei aqui durante a aula sobre o que é coisa julgada. A coisa julgada, gente, é a qualidade atribuída aos efeitos de uma sentença. Ou de uma decisão interlocutória também, não é? Que ela adquiriu um status de imutabilidade. O que significa isso? Não é possível mais nenhum recurso em relação a ela. Ou seja, digamos que você vai lá e você verificou que transitou em julgado a sentença e você não recorreu em nenhum momento. Ou seja, não tem mais nenhum tipo de recurso a apresentar, porque na coisa julgada formal não tem mais nenhum recurso para se utilizar. E isso é justamente a coisa julgada formal, porque significa que a imutabilidade da sentença chegou dentro do mesmo processo que ela foi protelada. Ou seja, não tem mais recurso, ali já está julgado. Então, aí sim já tem o caráter de imutabilidade. Porque você não pode mais apresentar nada. Já foi julgado. Mesmo que tenha alguma coisa pendente. A gente vai ver, se tiver alguma coisa pendente, o que o cara pode fazer. Mas existe já, porque também, imagina, o sistema judiciário, ele está lotado de processos. Essa revisão toda hora a ser feita, o Estado tem que garantir alguma segurança de que o processo vai acabar. Uma maneira de você demonstrar que o processo agora será imutável é na conjugada formal. Não tem mais recurso, logo adquiriu esse status, mesmo que talvez possa ter algum erro material. O material é mais simples ainda, galera. A conjugada material, o que que é? Os efeitos da sentença atingiram aos efeitos substanciais da decisão. Então, o que significa isso? O mérito, a questão meritocrática, meritocrática não, a questão do mérito, meritocracia de meritocracia, né? Pra você ver como a loucura, né? O que ela é. O mérito da questão na conjugada material foi atingido. Não há de se falar mais o mérito. Então,
Esses processos em que a coisa julgada material já aconteceu, significa dizer o quê? Que os limites do processo que a decisão foi tomada já se estendeu aos efeitos substanciais da decisão. De novo, isso se aplica tanto a decisões interlocutórias como a sentença. A gente está falando aqui sobre, continuando a ideia da sentença aqui, né? Mas essa aplicabilidade ela pode acontecer dessas duas formas. Quais são os limites da coisa julgada? Bom, os limites objetivos, o que significa isso? E aí a gente tem uma outra classificação que eu até deixei entre parênteses ali, né? Os limites da coisa julgada. Quando a gente for ver a ação rescisória, que vai ser logo na sequência, a gente vai verificar que a ação rescisória, elas pode acontecer 2 anos contados até o trânsito julgado da sentença, certo? Aqui na coisa formal, a gente está falando mais dos recursos. Como a ação rescisória é uma coisa própria, vocês vão ver que a ação rescisória ainda vai poder tentar fazer com que o processo seja é, revisto, vai ser uma ação autônoma, é muito diferente. Mas a ideia aqui é que a coisa julgada formal e material também, ela atingiu essa imutabilidade, certo? Então significa o que isso? Os limites objetivos da coisa julgada se referem aos alcances dessa autoridade que se restringe ao que foi expressamente decidido no dispositivo da sentença. Ou seja, tem como agora, depois de ter acontecido é, a sentença e tudo mais, já passou o prazo, já tem a coisa julgada material, já tem a coisa julgada formal. A gente falar mais alguma coisa? Ó, falta tal coisa agora. Não, não, não. Tudo já foi alcançado pela autoridade. Agora o que vai ser observado vai ser a sentença. A sentença agora tem esse status de imutabilidade. Não dá para você fazer colocar mais nada. Isso é o limite objetivo da coisa julgada. E aí você vai falar assim, mas em relação aos fundamentos, se tiver algum fundamento errado, vai ser possível ação rescisória ainda. Mas a ideia é o quê? As resoluções explícitas do juiz no dispositivo agora estão protegidas pela coisa julgada material. Então, não tem como ter não tem como haver um novo litígio através dessa análise desse mérito. Não tem como acontecer uma outra ação. Ali as coisas já foram julgadas. Isso facilita, evidentemente, o raciocínio judicial da coisa, né? Então, aqui, a partir desse ponto, não se há de mais falar sobre mérito, ou de propositura de uma nova ação, ou de se falar de modificar a sentença. Na questão objetiva da coisa julgada, isso tudo já foi atingido. Temos nessa ideia ainda os limites subjetivos da coisa julgada. Os limites subjetivos da coisa julgada é uma definição que fala sobre o vínculo pela coisa julgada. O que isso quer dizer? Esses efeitos se vinculam normalmente apenas às partes envolvidas diretamente naquele processo. Então, o que isso quer dizer? Em ações coletivas, os efeitos da coisa julgada eles podem se estender, eles podem ser até mais amplos. Por isso é um negócio subjetivo, porque isso ainda pode ainda afetar outros processos, como por ser uma ação coletiva, pode afetar outras pessoas ainda. É claro, isso não deveria, não deve, apesar de abranger vários grupos de pessoas, ou sociedade em geral, não deve prejudicar os interesses de terceiros também, né? Então, ainda vai ter um processo, ainda vai ter, né? Vai ter aquela análise toda ali a ser feita naquelas ações coletivas, mas esse efeito ele pode ser levado até o outro processo até, que fale sobre outro processo não, melhor dizendo, né? Ele pode ser estendido a outras pessoas como terceiros interessados ali que estão no processo. Então, é que nem numa ação de litisconsórcio, se você vai lá, tem que há litisconsórcio, né? Não ação de litisconsórcio, mas ação que há litisconsórcio. Ação de trânsito. Você vai lá e você descobriu que a culpa é do autor. Pô, o réu, se ele selecionou o seguro também vai ser abrangido dessa, pela a coisa material. Por isso,
Aí o Chacon diz claramente: em circunstâncias especiais como ações coletivas, o efeito das coisas julgadas pode se entender de modo mais amplo, abrangendo grupo de pessoas ou sociedade geral, sem prejudicar os interesses de terceiros. Essa é a ideia, de você levar essa coisa julgada até para outras pessoas, como no caso, havendo ações coletivas. Mas a regra, gente, é se limitar às pessoas envolvidas no processo. A regra principal é essa. Falando então, finalmente, deixa eu ver se não faltou mais nada. Acho que não faltou mais nada de se falar. Ah, não, mentira. Falta uma coisa assim sobre ação rescisória, importante. Digamos que você tenha, e você deve ter visto isso, aquele negócio chamado execução provisória, né? Gente, a execução provisória, apesar de ela estar atrelada, talvez, a, a ação principal, né? Então, como a sentença, você começou uma execução provisória do cumprimento de sentença, você entendeu o seguinte: aquilo, a decisão que está com a coisa julgada material, aquela sentença que está sujeita à coisa julgada material, ela resolveu o mérito da questão daquele processo. Perfeito? Só que as decisões que acontecerem em procedimentos, ou pedidos provisórios, ou em processo de execução, eles não entram no mérito da causa. Então não é justificativa falar que para qualquer coisa deferir alguma coisa na fase de execução ou não, porque estamos agora com a coisa julgada material com a gente, então beleza. Não significa isso. E outra coisa também, a gente já falou sobre isso, né? Sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada material, só que de outra maneira, não é? Porque o que que é essa eficácia? Significa que, com a eficácia preclusiva da coisa julgada material, não há mais se falar sobre rediscussão de questões já decididas. Isso impede que haja novas demandas sobre os argumentos julgados? Não significa isso. Mas significa, porque imagina que se falta alguma coisa na mesma ação, falta alguma outra coisa a mais. É muito comum ter um processo com várias outras coisas, né, a serem analisadas em outros processos. Isso é comum. Um exemplo clássico disso, né? O cara vai lá e tem uma ação que é, por exemplo, de execução de título, de execução de título extrajudicial, certo? Você vai falar sobre aquele título X, perfeito? Tá bom. Você vai analisar aquele título lá, tá certo? Só que aí, digamos, esse exemplo é meio ruim, na verdade, não, mentira, não vou dar esse exemplo não. Mas basta você imaginar uma ação que esteja em relação com a outra, mas fale sobre situações diferentes, certo? Uma que fale sobre um dano material e outra fale sobre o dano moral. É comum que essas duas estejam entrelaçadas, mas a ideia é que pode haver ações diferentes sobre o mérito que falem sobre coisas diferentes, não é? Então, vai evitar essa rediscussão, só que não significa que, então agora não vai mais ser falado sobre isso, está fechado trancado as sete chaves. Não significa isso também, certo? E aí, claro, né? Essa, isso pode relativizar, algumas coisas podem relativizar a coisa julgada, em casos muito excepcionais, violação da dignidade da pessoa humana, quando há uma discussão posterior ao assunto com discussão de sua constitucionalidade, questões assim podem relativizar a coisa julgada, mas isso não é talvez o foco tão grande de entender o que é coisa julgada. Isso aí são exceções à regra, que é isso que você pode, para estudar para a prova, né, para estudar de prova, ver isso num outro momento. Para finalizar, para a gente poder ser feliz, para acabar todo o conteúdo do Chacon, que foi uma loucura, 87 slides, hein, gente? 87 slides feitos. Ação rescisória. Quais são as hipóteses de aplicação da ação rescisória? Primeiramente, nós já falamos aqui um pouquinho sobre ela, mas o que é uma ação rescisória? Gente, é uma ferramenta legal.
é um mecanismo processual autônomo. Serve para quê? Para invalidar decisões judiciais que já alcançaram o estado de coisa julgada. O prazo, como eu já falei, são 2 anos até até não, né? Após o trânsito julgado da sentença. E quando é que pode ser aplicada a ação rescisória? Porque, pelo que parece que a gente pode utilizar a qualquer momento, então, tipo, como uma carta na manga, não é? Tipo, vou utilizar agora. Não, tem que ter algumas hipóteses. O nosso Código de Processo Civil, no artigo 966, fala sobre algumas hipóteses. Quais são as hipóteses? Então, decisões de mérito. A ação rescisória é aplicável exclusivamente a decisões de mérito transitadas em julgado. Essas ação rescisória, quando fala sobre a decisão do mérito, a gente tem que tomar um cuidado, porque elas atingem as sentenças que resolveram o mérito. Aí eu te pergunto, lá atrás, a sentença terminativa, ela está sujeita à ação rescisória? Não. Se ela não resolveu o mérito, ela não está sujeita a coisa julgada material. Portanto, não entra. Porque a ação rescisória ela é aplicável exclusivamente a decisões de méritos transitados em julgada. A outra, o mérito não foi analisado. Pode até ser proposta de inovação, com as mesmas coisas, né? E aí, no 966, parágrafo 4º, a gente ainda tem a seguinte ideia. Decisões homologatórias de acordo, reconhecimento jurídico do pedido ou renúncia não são passíveis de rescisão, embora eles são as tratadas como decisões de mérito. Isso aqui é um pouco questionável, de certa forma, né? Mas é uma, como o próprio nome diz, uma discussão específica. Porque, veja, a decisão homologatória de acordo, ela é uma ideia de decisão do mérito. Só que ela não é passível de ação rescisória. Mas pode ser que dentro da decisão homologatória, você tenha alguma... Nossa, por que o I... Nossa, o quê? Nossa, o I... Ah, não é porque... Ah, é porque o renúncia parece um J que as decisões, né? Mas voltando aqui, as decisões homologatórias de acordo, elas poderiam estar sujeitas a uma nova discussão em relação a tipo, ah, será que o mérito da questão foi bem analisado? Mas a provisão homologatória não fala sobre isso, ela fala sobre homologação de acordo, porque as partes falaram assim, olha, não tem problema o mérito. Eu vou pagar você o valor tal, se você está satisfeito? Está satisfeito. Então tá bom, resolveu a questão. Por isso que não entra aqui. Mas é discutível estar aqui ou não. Mas a realização, apesar de entender que é uma lesão do mérito, não é passível de ação rescisória. Esse caso, por exemplo. Dos últimos 3 hipóteses aqui, né? As 3 ideias aqui. Quais são alguns casos que, ao contrário, são específicos admitidos quando se tem a prescrição ou decadência? Se a sentença reconheceu prescrição ou decadência na fase de cognição, se ela percebeu isso, opa, peraí. Essa ação ela é rescindível, porque a prescrição em decadência é a perda do direito, né? Estamos falando aqui de o cara perder o direito. Então, o mérito aqui, mesmo que ele é analisado aqui, mas é rescindível a ação. É um pouco lógico, porque se você analisou lá atrás uma sentença que tinha esse cara de prescrição em decadência, é possível a rescisão dela. O prazo ainda é o mesmo, tá? 2 anos é da sentença para você poder entrar com essa ação. Mas é uma hipótese também bem difícil de você visualizar, não é? Casos específicos inadmitidos. Ações decisórias não são admissíveis contra decisões em ações de alimentos, ou sentenças que julguem procedentes de ações populares ou civis públicas, por insuficiência de provas, bem como sentenças que instigam processos de execução sem resolver o mérito. Esse final aqui bate um pouco com isso aqui, né? É um pouco discutível? É um pouco discutível. Mas são também casos que são específicos que não são admitidos, que não caem ação incisória. Decisões não meritórias impeditivas. A ação incisória pode ser proposta contra decisões não meritórias
que impeça a reprodução da demanda ou a admissibilidade de recurso, como no caso de conhecimento de dependência ou de coisa julgada. Para você ver como a ação rescisória ela é bem específica, porque até as hipóteses são difíceis de você visualizar. A ação rescisória pode propor decisões não meritórias que impeçam a reprodução da ação. Caramba, é um pouco difícil você pensar nessa hipótese, né? Que não cabe mais nenhum recurso, né? Ou que, qual seria o caso que você veria na prática sobre isso? É difícil. Tanto é que você não vê tanto. Mas é o último mecanismo de você transitar tudo julgado e você até atravessar a coisa julgada material, a coisa julgada material, a coisa julgada formal, você atingir o que é o mais, seria o mais correto, né? Porque você está usando o método de novo e tal, é a travessão rescisória. Beleza, gente. Eu vou ficando por aqui então. Eu acho que foi um pouco corrido no final, é verdade. É um tema, na prática, um pouco difícil de você ver, mas é bem possível que você tenha ele na sua prova. Para sua prova, eu acho que deveria ser interessante, acho que é interessante você estudar é, tanto a parte da ação rescisória, como é importante você estudar a parte daquela produção de provas lá atrás, o que a parte pode produzir, o que é prova documental, o que é prova testemunhal. Mas a ação rescisória talvez não caia se o Chacon preferir dar os conteúdos de prova e falar sobre testemunha e falar sobre a parte da audiência e julgamento e até um pouco antes sobre os documentos assim, que podem ser apresentados ou não. Sentença, acho que se ele for falar, vai falar sobre as duas que são uma anulável e a outra totalmente nula. Não anulável, né? Uma que tem parcialmente nula e a outra que é nula, que é a sentença ultra petita e extra petita. Acho interessante vocês verem isso também para a prova. Beleza, quinta-feira tem mais uma última aula. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fique com Deus e até mais.